bom ter você aqui nesta manhã, as crianças de Campo Alegre. Estamos fazendo essa experiência hoje, né? Vamos sentar? Isso. Fazendo essa experiência de termos um projeto no mesmo dia do culto, para que a gente possa unir as duas coisas, né? Nós temos que aprender e ter nossa mente, nosso intelecto desenvolvendo, mas se a gente espiritualmente estiver como uma criancinha que não sabe nada da palavra de Deus, não sabe nada de Deus, não vai valer de nada, porque um dia todo esse conhecimento de informática, de violão, vai ficar para trás. O que vai valer é o que você conhece de Deus, é o que você vai levar para a eternidade. Por isso que esse é o momento mais especial. Eu queria que todas as crianças participassem do louvor, com palmas, com alegria, né? Quem sabe ler, vai ler aqui a letra. Nós temos músicas novas hoje, porque a gente no sábado, né? Está sempre cantando as mesmas músicas para vocês aprenderem, mas hoje nós vamos aprender novas, amém? Vamos ficar de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está no Salmo 122. Salmo 122, versículo 1. Um versículo só. Vão ver qual das crianças que no final vai saber esse versículo de cor. Salmo 122, versículo 1. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Então, é isso que Deus quer. Alegria no seu coração em estar aqui. E nós vamos orar. E vamos entregar a Deus este culto. Que esse culto é para Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Porque o Senhor nos conduziu aqui até a tua casa. E nós estamos alegres e felizes por estarmos aqui louvando e bendizendo o teu nome. Nós te entregamos, ó Deus, a condução deste culto. Cada palavra que será cantada através dos louvores é para ti, Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que cada criança, cada jovem, cada adulto que está aqui possa, Deus, entregar a ti um perfeito louvor que vem do nosso coração. Abençoe, Deus, a palavra que será pregada ali para as crianças com Carlinhos. Abençoa a vida dele, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, a palavra que será dada aqui para os adultos. Toma minha vida, Senhor, e fala através de mim. Que seja, Deus, a mão do Senhor sobre a vida do João, da Caila, da Ágata, da Kathleen, que vão ministrar este louvor ao Senhor. Que seja para a glória do teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos começar esse dia com uma canção que diz, tá aí não? Uai, como assim, pai? Sumiu? Quem foi que trouxe aqui e salvou a pasta aqui no? Foi a Kathleen? Cadê você, Kathleen? Você salvou aqui os PowerPoints para a gente louvar o Senhor? Cadê? A primeira música que nós vamos louvar ao Senhor, ela fala sobre a gente engrandecer o nome de Deus. Cadê a Cat? Achou aí, Cat, o pendrive que está com as músicas? Ao vivo é assim, gente, às vezes dá um tilt, né? Isso. E a primeiro louvor que nós vamos cantar, ela fala sobre maravilhosa graça. Quem sabe o que é graça? Graça é um favor que Deus nos dá, sem a gente merecer. Essa maravilhosa graça que te deu força e alegria de vir para a casa de Deus. Essa maravilhosa graça que nos renova a cada dia, mesmo você estando cansado. Quando você louva o Senhor, Ele te
você. Você tem agradecido a Deus por ter surgido esse projeto na sua vida? Eu agradeço todos os dias por conhecer vocês, por vocês estarem aqui. Que a graça do Senhor seja aquilo que vai nos mover a ser gratos por tudo que Ele tem feito. Que nesta manhã você possa encontrar esta alegria no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre a sua vida esta alegria de encontrar o Senhor, de conhecer o Senhor, de ter a vida transformada por Ele, em espírito e em verdade, não de mentira, não como uma religião, mas como algo que verdadeiramente está no seu coração. Que a graça do Senhor se manifeste através do seu Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você vai trocar de
é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É sua casa. Dá pra escutar.
notou essa bondade de Deus? Que ficou aí brincando com o colega. Você perdeu uma oportunidade de agradecer a bondade de Deus sobre a sua vida. O momento do culto é um momento tão precioso. Às vezes as criancinhas pequenininhas ficam ali atrás, né, brincando. Mas quem já tem um entendimento, igual o Luan, está sentadinho aqui, está recebendo. Porque a palavra de Deus não é só na hora que eu vou falar, não é só na hora que o Carlinhos vai falar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo cantada. Deus é fiel em todo tempo, mas às vezes a gente se esquece de agradecer. E agradecer a Deus é tão importante para você entender o que Ele tem feito por você. Às vezes você não está agradecendo porque você não está percebendo que ter uma mãe é bênção, que ter uma casa, que ter a roupa que você está vestindo é bênção, de ter essa Bíblia na sua mão é uma bênção, porque tem países que não é possível uma pessoa ter uma Bíblia, é proibido. Aqui a gente tem, não dá valor. Vamos agradecer. E esse é o momento da gente agradecer. A gente como igreja. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3. Existe uma forma de você honrar a Deus e agradecer a Deus. E esse texto é um texto que nós devemos ter no nosso coração. Por quê? Porque se nós queremos viver uma vida feliz aqui nessa terra, nós temos que ser gratos. Honrar a Deus com todos os nossos recursos, com a sua voz. Bem, Ítalo, a sua voz é um recurso para louvar a Deus, para servir a Deus. As suas mãos, quando você está cantando um cântico de adoração, é diferente do cântico de bater palma. Você levanta as suas mãos, como se você pudesse tocar o céu com o seu louvor e a sua adoração. E aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, com as suas mãos, com o seu corpo, com a sua voz, com a sua alegria e até com os recursos financeiros. Recurso financeiro não é tudo. Às vezes você não tem nada para ofertar no momento, mas você tem a sua vida e ela é mais importante. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Hoje é como se fosse assim, a sua plantação é como se fosse o seu trabalho. É aquilo que você tem como recurso para você sobreviver. Se você estiver honrando a Deus, Ele promete que seus celeiros estarão cheios, a sua despensa nunca vai faltar. Às vezes a sua conta está só no vermelho. Faz essa proposta, esse voto diante de Deus: Senhor, eu vou procurar te honrar financeiramente. E você vai ver essa promessa se cumprindo, amém? Então esse é o momento em que você vai trazer o seu pedido de oração. Se você não escreveu, ali tem o envelope, o próprio envelope do dízimo da oferta. Ele já serve também como envelope para você trazer o seu pedido de oração. E aqui está o meu pedido de oração: que o Senhor restaure a saúde do meu primo, que estava no hospital e ele já voltou para casa. Quantas bênçãos Deus tem nos dado. Que nesse momento você possa cantar o que está escrito ali, ó. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. É a bênção que nos segue. Não é a gente que vai correndo de igreja em igreja atrás da bênção. A bênção vem quando a gente é obediente e fiel ao Senhor. Amém? Vamos louvar. Esse é um canto para ficar de pé e para pular, porque ele vai para a direita, para a esquerda, na frente e atrás. Deus vai te abençoar por todos os lados da sua vida, todas as áreas, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas. As palmas.
quem está do meu lado, Ele tem abençoado a sua igreja. E você está segurando a mão de alguém que é muito importante para Deus, que Deus ama muito. Então nós vamos orar e vamos colocar a nossa vida diante de Deus, colocar os pedidos de oração que estão aqui. Talvez você não escreveu, mas aí no seu coração, você que é criança, você está aí pensando, nossa, eu estou fazendo ali uma apresentação para o Dia dos Pais, mas meu pai está tão longe de mim, às vezes está perto, mas não está perto. E às vezes o coração da gente fica triste, mas a gente pode orar e pedir a Deus, e colocar diante de Deus: Deus, eu quero ter um pai mais presente, como o Senhor é na minha vida. Amém? Que você não fique triste na hora de fazer a lembrancinha do pai. Que você pense que Deus pode mudar o coração do seu pai. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, que estamos aqui como igreja, louvando o Senhor. E queremos terminar este período de louvor, orando e agradecendo a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por cada, Deus, pedido de oração que tem sido trazido aqui nesse altar e que o Senhor tem dado a resposta. Cumpre o Teu propósito nas nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui. O Senhor conhece os pedidos de oração. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um precisa para ser feliz. Faz, ó Deus, a Tua obra no coração de cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Faz a Tua obra, ó Deus, de mudança e transformação, porque nós precisamos de Ti. Cumpre o Teu querer, ó Deus, na vida daqueles que estão precisando de saúde, que não vieram à igreja porque estão doentes, ou porque não vieram à igreja porque estão desanimados. Pai, tira todo o desânimo, toda a depressão, que o Teu povo venha para a Tua casa com alegria. Abençoe cada família aqui representada, trazendo, ó Deus, abundância, trazendo, ó Deus, essa graça, trazendo, ó Deus, essa alegria de Te servir. Oh Deus, obrigada, Pai, por cada recurso que o Senhor tem investido aqui, através da vida dos Teus filhos em fidelidade, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, entregando o seu recurso da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos para Te servir. Obrigado, ó Deus, que o Senhor cumpra o Teu propósito de abençoar todas as nações através da vida desta igreja. Como igreja, nós consagramos tudo a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. Queria dar uma orientação para as crianças. Aliás, todas as crianças vêm aqui na frente para a gente orar. Hoje essa oração vai ficar bonita, né? Porque está cheio de criança aqui dentro. Ô, Glória! Ah, tá faltando Natan, hein, Natan? Quem mais criança? A Kathleen é professora de Carlinhos. Vem cá, Natan, receber a bênção. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. Pai querido, nós Te agradecemos por essas crianças. Elas não são o futuro, Deus, elas são o presente da Tua igreja. E já estão, ó Deus, fazendo a Tua obra, cantando louvores ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Abençoe, ó Deus, cada uma delas, que nesta manhã possam aprender a Tua palavra e serem edificados na Tua palavra. Abençoe a vida do Carlinhos, abençoe a vida da Kathleen, que vão estar ajudando, ó Deus, a ministrar a palavra do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então agora vai ordenadamente. Se não tiver cadeira suficiente, agora é a hora da história. Contação de história. Puxa, escorregou. Machucou. Passou cedo. Pega ele no colinho. Gente, no escritório agora. Lá no escritório, vamos meninas. Chuveirinho para os bebês. Você não é bebê? Com homem. O quê?
Ele vai precisar de pegar mais cadeira. Pode pegar as cadeiras que eu te der assim. Por isso que nós temos que ampliar o escritório, gente. Não está cabendo. É mais criança do que adulto. Glória a Deus. Amém? Então vamos agora nos acalmar e respirar. Nos acalmar na presença de Deus, porque Ele tem algo para falar no nosso coração. E tem uma imagem que eu queria que você começasse a ver e pensar. Fechar a imagem. Ver se ela ainda vai estar aqui. Sumiu. Computador que o menino mexe, some as coisas. Mas era uma imagem que mostrava uma pessoa. Do lado de cá era um terreno seco, todo quebrado. Sabe aquele lugar no deserto que está cheio de ranhuras na terra, porque não tem uma gota de água? A pessoa estava nesse limite entre algo que não era bom, algo que estava seco, sem vida, e do lado de cá, um lugar verde, cheio de flores, uma coisa linda. Mas a pessoa ela estava aqui nesse limite. Ela nem estava usufruindo daquilo que era bom, e ela estava como se estivesse presa a algo que não era tão bom. E hoje eu queria falar sobre essa necessidade da gente tomar uma atitude de mudança. Talvez você está achando assim, a minha vida não está boa não, e está tão tribulada, está tão cheia de problema. Você tem que tomar uma atitude. Essa semana eu estava assim orando ao Senhor, Senhor, o que eu vou falar com os meus irmãos nesta manhã? E aí, tudo que eu pensava, tudo que me vinha à mente, nada era aquilo. E chegou ontem, eu estava assim, Senhor, pelo amor do Senhor, me fala, o que eu vou falar com os irmãos? Nada do que eu pensava testificava no meu coração. Eu estava no meio de uma casa tumultuada por causa da minha mudança. Os móveis espalhados pelo corredor, roupa para tudo quanto é lado, gaveta que não tinha lugar de colocar porque os armários eram desmontados. E aí eu dentro daquele conflito ali, daquela mudança, Deus falou, é isso que você vai falar. Você vai falar sobre a necessidade de uma mudança. E a nossa mudança, né, da casa que a gente morava aqui para o sítio, se tornou uma necessidade. Porque nós estamos precisando de investir em outras coisas. Então aquele recurso do aluguel, a gente não vai mais ter que pagar. Nós vamos ter uma sobra, né? Então quando você pensa numa mudança, ela não ocorre à toa. Alguma coisa vai te impulsionar a mudar. Às vezes é esse sentimento de que não está legal, eu não estou bem. E aí você vai procurar. Se você não tiver uma depressão, porque quem está deprimido, ele não consegue nem ver que do lado dele tem um lugarzinho melhor. Quem já andou no ônibus superlotado? Já andou? Quem já andou em Belo Horizonte, uma cidade grande? Já andou também? É aquilo que se você tirar o pé, alguém põe o pé no seu lugar, né? E às vezes você fica olhando assim, não, acho que aquele lugarzinho está melhor, deixa eu ir para lá. Então a mudança, ela é algo que você tem que perceber que ela é necessária, porque senão ela não vai acontecer. Cauane, leva ele lá para dentro. Natan, agora é a hora da história. Você vai querer ganhar o pirulito, vai ter que ir lá assistir a história. Quem não assiste história não vê pirulito? Isso, vai lá, tem que ser pelo pirulito. Vai passar uma história linda, um desenho animado. É para assistir, tá? E é silêncio. Ó, aqui é fechado. Vai lá. Vai lá na historinha. Fica no colo da Cailane. Então a mudança, ela só vai acontecer
se eu tiver a consciência de que preciso. E essa consciência da nossa mudança da casa ficou um tempo. A gente ficou assim, pensando, ruminando, vai ser bom, vai ser bom. A gente começou a pensar em como seria morar lá no sítio. Como seria essa mudança? Sabe o que nos impulsiona a mudar? É quando a gente consegue entender que é necessário e a gente começa a sonhar com essa mudança. Às vezes você está, por exemplo, a Eduardo está na escola, né? Está estudando ainda. Você fica pensando assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Né? Mas aí você vislumbra o que você quer ser. Você começa a sonhar, não, eu estou aqui porque eu preciso me formar, porque eu quero ser, né, fazer uma faculdade, eu quero ter meu carro, eu quero ter dinheiro para viajar. Você começa a mudança conscientizando que se você não sonhar, não começar a ver o bom em outras coisas, em outros lugares, você vai ficando estagnado, você não investe nesse passo necessário para mudar. Quando nós pensamos numa mudança, dá um desânimo, porque é muita bagunça, né? É muita coisa. Então, mudança, você precisa de entender que ela vai bagunçar a sua vida. De alguma forma, ela vai tirar do lugar aquilo que já estava estabelecido. Meu guarda-roupa, desde que eu comprei, ele está aqui. Então, você já cria até na sua mente, né, aquele conforto daquilo que já é seu, que já está no lugar certo, que você gosta. E quando você pensa numa mudança, dá um desânimo, porque você pensa assim, nossa, desmontar isso tudo. Gente, quando a mudança é necessária, quando algo na sua vida não está legal, às vezes dentro de casa está confuso, está tudo no lugar, os guarda-roupa, mas a confusão está nas pessoas. A gente tem que parar, botar todo mundo sentado na mesa e falar assim, gente, tá bom não. Nós estamos vivendo aqui, parece que está num deserto, que a gente não consegue ter paz, alegria. O que nós precisamos mudar? O que tem que transformar? Às vezes é a forma de falar um com o outro. Eu estava brincando aqui com as meninas, porque as meninas, as irmãs, né? A Kathleen, Carla e a Agatha, elas têm um jeitinho de falar uma com a outra que você acha que elas estão brigando, mas não é o jeito de falar. Aí eu falei assim, gente, vocês têm que procurar falar uma com a outra com calma, sem ficar dando uma resposta. Do jeito que você fala comigo, que você fala com a sua professora, com a sua mãe, você deve falar com o seu irmão. Então, às vezes, é uma mudança pequena que vai fazer uma transformação tão grande na nossa vida. Às vezes, a gente está aqui com o som, com problema, dando aquele chiado. Às vezes, você vai ali, muda um botãozinho, tira um barulho, melhora. Nós temos que ter esse desejo de mudança. A gente não pode ficar parado achando que não é assim mesmo. Não é. Deus tem melhor. A bondade de Deus se manifesta trazendo melhor para a nossa vida. Só que a gente precisa querer. E muitas pessoas estão paradas, não só fisicamente no mesmo local, né? Às vezes não gostam do trabalho. Em vez de começar a investir e pensar em outra coisa, ver que precisa de mudar, que vai ficar a vida inteira num serviço que não gosta, né? A pessoa fica parada. Não é só parada fisicamente, às vezes espiritualmente, emocionalmente. A gente está em relacionamentos que são tóxicos, que estão fazendo mal, amizades que estão sugando a gente, não é, Débora? Que estão muitas vezes trazendo peso, que estão trazendo confusão na nossa própria casa, e às vezes relacionamentos que não são de Deus. E aí a gente não quer mudar, a gente incomoda. A gente incomoda. Mas a mudança é necessária para algo melhor, para algo bom que Deus tem para a sua vida. Você tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo chama-se conscientizar de que a mudança ela é necessária. Quando eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, eu vivia amigada com uma pessoa. Eu tinha já um filho,
Tinha uma casa tudo montada, tudo arrumadinho, mas Deus começou a incomodar o meu coração para que eu colocasse a minha vida diante dele. E aí eu tive que mudar, eu conscientizei, foi a primeira coisa, que eu não podia nem me batizar, porque eu estava numa vida sem a bênção de Deus, sem casar. Então é importante a gente ver o que está precisando de mudar, né? Ter essa noção. E eu queria colocar aqui um exemplo da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Nós vamos falar de um homem que precisou conscientizar da mudança, que era necessária uma mudança na vida dele. E esse homem é Davi. Se você não conhece a história de Davi, eu vou te falar um pouquinho para depois você entender esse salmo. Esse Salmo 51 fala desse momento que Davi estava sendo confrontado com a necessidade dele mudar a sua atitude. Porque às vezes a mudança ela não é uma mudança de casa. Se o seu problema é de relacionamento, não adianta você mudar de casa. As pessoas vão, a falta de respeito vai, né? A falta de compromisso com Deus vai. Então a mudança muitas vezes ela é de uma atitude, de quebrar o coração que está duro para ouvir o que Deus está falando. Porque tudo na nossa vida, a nossa área financeira, a nossa área sentimental, casamento, filhos, tudo passa por esse momento de conscientização diante de Deus, porque é Deus que faz a mudança. Salmo 51 fala de um momento em que Davi foi confrontado por um profeta. Davi tinha feito algo terrível. Davi tinha um monte de mulheres. Naquela época tinha esse costume, né? Você casava com uma, mas tinha um monte de concubina, um monte de amante. Já estava fazendo errado. Mas aí, além de tudo que ele já tinha, ele cobiçou a mulher de outro. E além de cobiçar aquela mulher, ele teve relacionamento com ela, engravidou, e o marido dela estava na guerra. Então, para não ver o escândalo, o que ele fez? Trouxe o marido. Assim, ele vai vir, vai ter relação com ela e vai achar que o filho é dele. Mentira, engano, falsidade. Ele foi acumulando coisas erradas. E aí, quando ele viu que o marido não queria nada com a esposa porque ele estava na guerra, o que ele fez? Pediu um general para pôr o marido dela na frente da batalha para ele morrer. Assassinado. Encomendou um assassinato. E aí, quando o marido morre, o que ele faz? Traz ela para morar com ele como se nada fosse errado. E aí Natan chega e confronta ele. E ele consegue ver e perceber que aquilo que ele fez era muito errado. E aí então ele escreve esse Salmo 51, versículo 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele reconheceu o erro. Muitas vezes nós estamos numa situação que precisa de mudança e ela é fruto de erros nossos. A gente erra na criação dos filhos e depois vai ter problema porque os filhos são desobedientes, porque a confusão dentro de casa. Às vezes a gente erra na escolha da pessoa que a gente vai casar. E aí você casa com uma pessoa que você não ama, ou que não te ama, ou uma pessoa que não tem compromisso com Deus. E aí você vai viver uma vida de luta, um casamento sem respeito, sem amor. Ou outras vezes você erra na escolha da sua profissão. E aí você vai ficar numa profissão que você não gosta, que você acha que você não é bem remunerado, e aí você não vai conseguir ser feliz. Mas sempre há jeito de mudar. Mesmo quando você fez um erro, uma escolha errada, como Davi, pede ao Senhor, Senhor, se compadece de mim, me ajuda a mudar o ambiente aqui na minha casa,
me ajuda a mudar o meu relacionamento com meus filhos, me ajuda a mudar o meu relacionamento com a minha esposa, me ajuda a mudar desse emprego que eu não gosto. Senhor, me fala, o que o Senhor quer que eu faça? Porque muitas vezes a gente escolhe as coisas, ou a gente não tem nem opção de escolha. Eu falava muito isso com os meus alunos, quando eu dava aula de matemática, né? E matemática era assim, a matéria que ninguém queria aprender. Eu falava assim, olha, você pode não gostar de matemática, você pode achar que matemática não vai servir para nada, mas se você não souber matemática, você vai ter poucas opções de escolha. Você vai ter que trabalhar muitas vezes em coisas que você não vai gostar. Mas se você for uma pessoa que estuda, que se empenha para você passar no vestibular, você vai poder escolher a sua profissão. Não é? As pessoas que às vezes trabalham debaixo do sol, às vezes ele escolheu, ele gosta. O Arlen gosta de ser pedreiro, não gosta? Trabalha no sol. Eu jamais ia escolher, não gosto de ficar no sol. Então cada um tem essa opção de escolha. E Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher buscá-lo em primeiro lugar. Para que todas essas coisas, o trabalho, o seu marido, sejam acrescentados. Quando a gente deixa Deus tocar no nosso coração e nos conscientizar, uma mudança do coração e da mente. Eu preciso sentir esse peso da minha escolha errada. Ou de que o lugar, o que está ao redor não está legal. E eu posso orar e pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tira esse sentimento do meu coração. Porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente está vendo que não é bom. Mas o coração pede, você fala, Senhor, tira esse desejo do meu coração. Eu não quero sentir mais isso, eu não quero ter mais esse desejo. Né? Quando eu me converti, eu amava dançar. Mas na época que eu me converti, não tinha esses grupos de dança na igreja, isso não era, não acontecia, não tinha, né? Dança era só coisa do mundo, música do mundo. Então quando eu me converti, eu tive muita luta para os pezinhos não sair dançando e pulando e rebolando. Por quê? Porque era algo que eu gostava, que eu estava sempre dançando. E aí eu assim, fiquei tão feliz que um tempo depois começou a ver esse mover, né, da dança na igreja. Você dançar para o Senhor, louvando ao Senhor. Então Deus, Ele vai trazer, o desejo da mudança começa a mudar no coração. E aí depois da consciência, o que acontece? Aí você tem que organizar a mudança. Gente, eu sou uma pessoa assim, meio desorganizada. Até a arrumação da minha mudança, a organização da minha mudança foi desorganizada. Porque eu ia para a cozinha, aí eu começava a mexer, arrumar as coisas da cozinha, tirar as coisas da cozinha, aí eu lembrava uma coisa do meu quarto, eu ia lá no quarto. Aí eu começava a arrumar, tirar as coisas do guarda-roupa. Aí eu falava assim, não, gente, eu não terminei a cozinha, aí eu voltava lá. Então eu demorei muito mais para organizar, porque eu não organizei as minhas ideias. O que está precisando de mudar na minha vida? Para a minha mudança acontecer, o que está precisando de acontecer? Às vezes a mudança que está precisando de acontecer é espiritual. Eu preciso estar mais perto de Deus. Eu preciso acreditar mais em Deus. O que é necessário mudar, organizar na minha vida para que essa mudança de uma pessoa religiosa que vem à igreja por obrigação, ou vem à igreja, né, para desencargo de consciência, ou vem à igreja e fica pensando em outras coisas. O que é necessário para essa mudança acontecer? Fala com o Senhor, eu quero tanto mudar. Me fala como que eu me organizo para eu ter tempo para ler minha Bíblia, para orar, porque a intimidade com Deus ela vem assim. Então, se você quer uma mudança, você precisa de ter uma atitude. Começar a buscar a caixa para tirar as coisas do lugar, né? Se for uma mudança de lugar, se for uma mudança de atitude, de ações suas que precisam, você conscientizou, gente, eu sou mentirosa demais, eu falo mentira demais, sem querer eu já estou mentindo. O que eu preciso para mudar esse hábito? Né? Vigiar minha boca, colocar um propósito, não vou falar mentira, eu prefiro não falar nada do que falar mentira. Qual é a mudança que precisa acontecer? Que atitude que você precisa tomar? E eu queria falar de uma pessoa que teve uma atitude de mudança. Ele já tinha se conscientizado,
Mas se você só conscientiza do que precisa de mudar, mas não faz nada para mudar, não adianta nada. Estou aqui, no limiar da coisa ruim para a coisa boa. Deus quer me levar para coisas boas, mas precisa haver uma mudança, um passo. E essa pessoa deu um passo importante. Vamos em Lucas 19. Lucas capítulo 19. A mudança, muitas vezes, ela vai fazer você repensar aquilo que você tem. Gente, é tranqueira demais que a gente acumula. Na hora que você vai mudar, você fala assim: para que eu estou guardando isso aqui? Tem 10 anos que eu moro nessa casa, eu nunca usei isso aqui. Eu nunca mexi nessa caixa. O que essa caixa está fazendo aqui? Ocupando espaço na minha casa. Às vezes a gente tem coisas que estão ocupando espaço na nossa vida, na nossa mente, né? Coisas do passado, que você fica guardando memórias, fica guardando mágoas. E mudança muitas vezes fala de você mudar a mente, o coração e tirar coisas que não são de Deus. Lucas 19, versículo 6, fala da história de Zaqueu. Deixa eu contar um pouquinho o comecinho. Zaqueu era um homem rico, muito rico. E ele era baixinho assim que nem eu. E ele ouviu falar que Jesus ia passar ali na sua cidade. E ele queria ver Jesus. A intenção dele era só ver, só observar. E aí, para ver Jesus, ele subiu numa árvore. Para ele poder ficar um pouquinho mais alto, né? E ver por cima da multidão Jesus passando. Mas Deus, ele não quer que a gente veja só de longe. Ver Deus, ouvir de Deus, não é tudo. Deus quer estar conosco, morar conosco, cear conosco. Então, quando Zaqueu estava ali vendo Jesus passar, Jesus viu Zaqueu. Na nossa mudança, na nossa transformação, a gente não está sozinho. A atitude que a gente tem que tomar, Deus vai estar nos movendo, nos capacitando. Quando Jesus chega perto de Zaqueu, ele fala isso com Zaqueu, 19, versículo 6. Ele fala, versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ele não ficou assim: não, Jesus, só estou aqui olhando. Ele desceu depressa. Deus está sempre nos chamando a estar com Ele, a estar mais perto dEle. Você vai na igreja, você escuta um louvor, você escuta uma pregação, você vai orar, Deus te fala. E às vezes a gente fica assim: um dia eu vou, um dia eu vou. Zaqueu ele falou assim: não, vou tomar uma atitude de mudança. Vou sair de cima disso aqui e vou lá. E ele desceu depressa. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, porque ele era rico, com certeza devia emprestar dinheiro a juros, né? Lesava as pessoas. Então aqui as pessoas estavam falando assim: mas Jesus, você vai lá na casa deles? Jesus veio para chamar os que estão mesmo com um problema. Jesus veio para chamar os que precisam de mudar, porque os que não precisam de mudar. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou tenho lesado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Não precisou de Jesus falar assim: Zaqueu, estou falando mal de você, o que você vai fazer? Zaqueu, estão te chamando de pecador, você não tem nada para falar, não? Não precisou de Jesus falar nada, porque só estar na presença de Jesus já nos move a querer ser melhores. E aí Zaqueu, ele decidiu: vou dar metade dos meus bens. Você imagina você ir lá na sua conta, pegar metade do que você tem e dar para os pobres. Ir lá no seu guarda-roupa, pegar metade das suas roupas e dar para os pobres. É uma decisão de mudança que você já não está nem aí para as outras coisas. Você quer o quê? Uma mudança que te aproxime de algo melhor do que aquilo que você estava vivendo. Não quer dizer que você tem que dar metade do que você tem, ou que você tem que dar metade da sua roupa. O problema de Zaqueu é que ele era rico, mas era ladrão. Ele estava roubando as pessoas de alguma forma. Às vezes, o que Deus vai pedir é que você seja mais amoroso, mais carinhoso, que
Que você seja uma pessoa mais tratável, uma pessoa mais calma, menos irritada. E aí Jesus fala com ele no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Às vezes a gente está perdido num deserto na nossa vida, coisas que a gente não está feliz, mas Senhor, Ele veio para nos resgatar. Jesus, Ele quer trazer essa mudança na nossa vida. Às vezes a mudança não é espiritual, às vezes eu estou bem com Deus, mas eu preciso ter uma mudança na família, mudança no meu trabalho, mudança nos meus relacionamentos. E às vezes a gente sozinho não está conseguindo. Eu não ia conseguir mudar sozinho. Eu precisei de gente com força para ajudar a carregar. Eu precisei de alugar um caminhão. Eu precisei de jogar um bocado de trem fora, porque são coisas que nem ia caber na outra casa. Porque às vezes a gente agarra com coisas que não permite que você mude. A gente tem que deixar a mente e o coração ser tocado pelo Senhor, para que o Senhor possa mostrar o próximo passo, que é pedir ajuda. Às vezes você quer ser uma pessoa melhor, você quer ter um relacionamento melhor dentro da sua casa, mas você parece que não consegue, parece que não que você vê, você já falou, já xingou, já brigou. E aí tem um exemplo que o Senhor traz para nós, que está em João, capítulo 15. Jesus, Ele vai falar algo importante, que nada nós podemos fazer sem Ele. Buscar ajuda primeiro de Deus. Às vezes a gente busca ajuda primeiro das pessoas. Às vezes, para você fazer uma mudança, primeiro você vai precisar buscar: Senhor, me fortalece e coloca no meu caminho pessoas que vão me ajudar a mudar para melhor. Quantos alunos que eu via com potencial, meninos inteligentes, aí dali a pouco se envolvia com droga, dali a pouco se envolvia com namoro e voltava grávida, e a vida bagunçava. Então, se nós queremos uma mudança e nós não estamos conseguindo sozinhos, vamos pedir àquele que pode mudar, que pode transformar, que pode nos fazer ser melhores. Em João 15, Jesus, Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo galho que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falou nada. É nada. A gente não pode nem respirar se não for Deus na nossa vida. Tudo passa por esse compromisso com Deus. A mudança que você quer na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua mente, passa por essa consciência de que eu preciso de Jesus. Deus pode mudar o nosso interior. Ele tira de dentro para fora. Não adianta você tirar da pessoa aquilo que é ruim, se de dentro dela ainda ama aquilo. Às vezes a pessoa ela para de vestir uma roupa mais indecente na igreja, mas no seu dia a dia ela usa. Às vezes ela não fala mentira com os irmãos, mas ela fala no seu dia a dia. Então tem que ter uma mudança de dentro para fora. E esse buscar ajuda, o povo de Deus buscou ali no deserto, né? Quando Moisés foi levar o povo para sair ali da terra seca, que era o Egito, onde eles eram escravos, para uma terra de bênção, uma terra prometida, Deus usou Moisés, mas Moisés sabia que ele não podia fazer nada sozinho. Vamos abrir Êxodo 33. Moisés não era orgulhoso, não, deixa comigo, eu dou conta, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente não consegue mudar, porque a gente não sabe ouvir os conselhos de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir de pessoas que já conseguiram mudar, né? Às vezes a gente vai dar um conselho, a pessoa não ouve,
viveu. E que você não quer que o outro passe por aquilo, né? Êxodo 33, versículo 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha só, Moisés, ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, como que eu vou levar esse povo? Às vezes a gente quer viver a vida isolado de Deus, como se a gente não precisasse dele para tudo. Então peça ao Senhor, né, essa confiança, essa segurança que Moisés queria. A gente precisa ter também no momento de uma mudança, porque é algo que vai desestruturar tudo. Imagina você muda de emprego e Deus não está naquilo, Deus não te deu ok, você não buscou paz para mudança. Aí você muda, às vezes, pela sua cabeça e fica pior. Já viu aquele ditado? Fica pior a emenda do que o soneto. Às vezes você vai tentar fazer uma mudança sem buscar essa direção, essa sabedoria de Deus. Busque conselho, busque pessoas para te ajudar. Às vezes o problema está no casamento. Busca pessoas que trabalham no casamento, que tem, né, o ministério. Se o problema é com o filho, vão buscar a orientação dos filhos. Se o meu problema é de relacionamento, vamos buscar ajuda. É para isso que nós somos igreja, é para isso que nós somos corpo. Quando a minha mão está com um problema, ela começa a doer, e a dor, ela não é o problema. A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada na minha mão. E aí todo o meu corpo vai trabalhar para que aquilo aconteça, a melhora. Aí meu cérebro, nessa pessoa, tem que procurar um médico. Aí minha boca vai e liga: ó, precisa marcar o médico. Todo o seu corpo, e a igreja é o corpo. Nós queremos ajudar. Se você vê que você precisa de uma mudança, busque essa ajuda, porque isso vai trazer paz no seu coração, você vai se fortalecer. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos, então vamos recapitular. Eu preciso conscientizar, como Davi se conscientizou de que ele tinha errado muito, e pedir perdão. Nós precisamos de organizar a mudança, ver o que eu preciso fazer, onde é que está o errado, onde é que está a solução para eu poder tomar uma atitude de mudança. E eu preciso buscar ajuda. Buscar ajuda. Quarto, perseverar e não desistir. Gente, ontem o caos estava tão grande, tinha roupas esparramadas em qualquer lugar. Aí a gente tirava uma gaveta do lugar para montar uma cama, e não pegava a gaveta que ia em cima daquela cama para tirar o espaço. Estava eu e Gabriel lá, né, Gabriel? Parecendo um quebra-cabeça. Não, peraí, vamos fazer isso primeiro. Tem hora que dá vontade de desistir, sumir para outro lugar e largar a mudança, tudo para trás. A gente acha que parece que nunca vai acabar. Tem mais caixa para abrir, tem mais roupa para montar. A vida da gente muitas vezes vai desestruturar para ficar melhor, para ser melhor. Eu falei ontem pro cara, esse caminho aqui vai ser muito bom para a gente morar, eu tenho certeza. Aí isso me deu força, até 10 e tanto da noite eu estava lá, uma coisa aqui, para que a gente pudesse dormir, porque nem lugar para dormir a gente não tinha naquele dia. E aí, quando a gente pensa nesse passo importante, vamos abrir lá em João capítulo 5. Nós vamos ver uma história que vai falar de um homem que perseverou 28 anos para ter a sua mudança. Ele não desistiu. Eu não vou ler a história toda não, mas nós vamos ler só um pedacinho. João capítulo 5, versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas
coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Perseverança, gente. A mudança, às vezes, ela não vai ser assim, não. A gente quer que muda logo, a gente quer já ter um emprego com um salário. Não, tem que estudar, tem que ralar. Para você chegar a ter aquilo que vai ser a mudança, que vai ser a transformação, que vai trazer a paz, a alegria, que vai trazer o melhor de Deus para a sua vida. Perseverança. A mudança é um processo. Ela começa com a conscientização, com a organização do que eu preciso fazer, com pedir ajuda se for necessário, e a perseverança de você não deixar nada te impedir. E nesse meio desse momento de perseverar, que é o momento mais difícil, que é o momento que você chega com tudo para um novo lugar, e aí você tem que pensar, como é que eu vou me organizar neste lugar? E aí você vai ver que às vezes, em casa, por exemplo, tinha cama demais, tem 3 camas sobrando, e eu estou assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas camas? Não cabe aqui dentro de casa, né? Inclusive, Elisão, tem 2 camas lá, tá muito assim boa não, mas nem que seja para queimar a lenha, se você puder buscar lá, me ajuda. Então, às vezes, a gente tem que jogar coisas fora, para que o lugar da mudança seja realmente um novo lugar. Que aquilo que não está legal, que não está bom na sua vida, a gente não pode jogar os filhos fora. Às vezes, a situação com os filhos não está bom, com o marido, a gente não joga fora não, viu, gente? São coisas que estão pesando, estão trazendo peso, estão trazendo confusão. O marido a gente tem que levar até o fim, os filhos também, né? Mas às vezes o emprego, um lugar que você vê que precisa de mudança, um lugar que às vezes nem é de Deus, você está lá, um ambiente ruim, ora a Deus, Deus vai te dar condições de sair daqui, limpar tudo. Quando você vai fazer uma mudança, você tira as coisas, você achava que a casa estava limpinha e estava tudo sujo. Quando eu fui montar os móveis, debaixo dos estrados, estava cheio de teia, de aranha. Eu falei assim, meu Deus, parece que eu nunca limpei. Mas não, é porque a mudança faz isso. Ela traz à tona aquilo que precisa ser jogado fora. Porque não adianta você mudar do ruim para o pior. Estava ruim, tudo sujo, você vai continuar desse jeito? Não. Aproveita esse momento de mudança para fazer uma geral, para limpar, tirar, né? Para que você possa desfrutar desse novo local que Deus tem, dessa mudança que Deus quer fazer na sua vida. Mudança espiritual, mudança na área financeira, mudança nos seus relacionamentos, mudança no seu propósito de vida. Para que você tem vivido? Aí eu vivo para trabalhar. Eu trabalho para pagar as contas. Aí eu trabalho para fazer outras contas. E fica aquele ciclo vicioso, né? Busca de Deus, Senhor. O Senhor é um Deus que não muda. Deus é um Deus que não muda. Ele não precisa mudar, mas nós precisamos. Nós precisamos. Se nós queremos cada dia nos aproximar mais do propósito de Deus, da vontade de Deus, que é melhor para a nossa vida, nós precisamos de mudança. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. E eu queria que você pensasse na sua casa, no seu trabalho, que você pensasse nos seus momentos com a sua família, na escola, que você pensasse nos seus momentos na igreja. O que precisa mudar? Às vezes até de igreja a gente precisa de mudar. Às vezes a igreja que você está não está te alimentando, não está te sustentando, você não tem ali amizades, relacionamentos. Às vezes o trabalho, não é que você precisa mudar de trabalho, mas você precisa mudar a estratégia no seu trabalho. Você precisa mudar a sua motivação no trabalho.
Às vezes não é mudar a família, jogar os filhos fora, trocar de marido, não. É você organizar a sua vida, o seu lar, ter momento de Deus, ter um momento de carinho. As crianças estão ali fazendo uma apresentação para o Dia dos Pais, onde ela está escrevendo: pai é aquele que cuida, que lê uma historinha, que brinca. E alguns vão dizer: mas meu pai não faz isso não. Mudança no nosso jeito de tratar as pessoas, mudança no nosso jeito de ouvir a Deus, com o coração pronto a ser transformado. Que nesta manhã você saia daqui com esse coração leve, com esse coração pronto a essa mudança que Deus quer fazer. E que nesse dia a palavra do Senhor seja plantada no seu coração. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor quer nos aliviar do peso da idade, do peso das dores, do peso do trabalho, do peso das vezes dos relacionamentos que estão confusos. Mas o Senhor, Ele quer de cada um de nós um passo de fé, de você dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha casa, que o Senhor pode mudar os meus pensamentos, a minha alegria, que o Senhor pode arrancar do meu coração tudo aquilo que não é teu. Fala com o Senhor, fala com Ele. Oh Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo esteja aqui, ó Deus, trazendo a consciência da necessidade de mudança e de que é possível, que o Senhor tem algo melhor. É necessário que cada um saia daqui, ó Deus, entendendo que a atitude muitas vezes passa por uma ajuda do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua provisão, venha mostrar, ó Deus, pessoas que podem estar ajudando. Que o nosso coração se abra para o Senhor e se abra para pessoas que realmente podem nos dar um conselho. Nós queremos mudança, ó Deus, para alegrar o Teu coração, para Te servir melhor, para sermos uma família unida, uma família onde há respeito, onde há amor. Senhor, que nós sejamos nós o que está errado, que nós possamos ser a solução. Por isso, muda o nosso coração, Senhor, nessa manhã. Nos convença, Deus, das nossas atitudes que têm tumultuado, das nossas atitudes que muitas vezes não têm prevalecido a Tua vontade e o Teu querer. Cumpre o Teu propósito, Senhor, nesta manhã, trazendo o entendimento de que nós precisamos perseverar buscando a mudança, perseverar limpando e tirando tudo que está fazendo a nossa vida ser uma vida às vezes pesada, infeliz, tumultuada, ansiosa. O Senhor tem tanto melhor para nós. Pai, que nesta manhã o nosso coração possa ser livre, Senhor, de toda amarra que tem nos prendido a situações que nos cansam, que nos trazem peso, que nos afastam do Senhor, que nos afastam da família, que não dão bom testemunho. Senhor, nós queremos essa mudança. Assim como Davi se convenceu e buscou a Tua misericórdia, assim como Zaqueu teve um encontro com Jesus e decidiu mudar sem necessidade de ninguém falar, assim como Moisés, que entendeu que a mudança que ele precisava fazer com aquele povo, ele não poderia ir sem o Senhor. Que possamos nesta manhã, Deus, trazer sobre a nossa vida essa perseverança deste homem que ficou 38 anos ali esperando a sua cura, e Jesus veio até ele e trouxe aquilo que ele precisava. Que possamos perseverar até que a Tua graça seja manifesta, até que a Tua misericórdia transforme e mude a nossa vida. É o que nós Te pedimos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar e nós vamos terminar este culto agradecendo ao Senhor pela misericórdia dele, que ainda tem grandes coisas na nossa vida.
Não interessa se tem quase 85 anos, não interessa se é pequenininho como a Vitória. Eu faço confusão, são 3 meninas. Como a Vitória, Deus tem bênção na nossa vida em todos os anos, em todos os dias, em todos os momentos. Amém? Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, que a presença de Jesus na sua vida te faça viver uma mudança radical para ser melhor na presença dEle. Que você viva uma semana de vitória para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar os nossos visitantes, sem dar uma paz do Senhor. E a gente se encontra sexta-feira no nosso